Bom, agora falando um pouco sobre as técnicas da mandíbula, eu vou iniciar falando sobre a técnica do bloqueio do nervo alveolar inferior, que também pode ser chamada do bloqueio mandibular. Os nervos anestesiados nessa técnica é o nervo alveolar inferior na sua ramificação V3, o nervo incisivo, o nervo mental, comumente o nervo lingual, e o nervo bucal também pode ser anestesiado. As áreas que essa anestesia engloba são os dentes inferiores até a linha média, o corpo da mandíbula na sua porção inferior, o muco periósteo vestibular, a mucosa anterior ao forame mental, os dois terços anteriores da língua e assoalho da cavidade bucal e os tecidos moles linguais e periósteo. Então, ela é uma anestesia muito utilizada, né, dentro da odontologia, só que ela também normalmente é muito temida, porque é uma anestesia que tem ali, né, uma chance de erro no dentista que ele não é tão experiente. Então, é muito importante a gente ter domínio dessa técnica. Ela é indicada para tratamentos de vários dentes do mesmo quadrante e aqueles procedimentos que necessitem de uma anestesia de tecidos mole e língua. Nós temos duas técnicas, a técnica direta e a técnica indireta. Aqui eu vou falar somente sobre a técnica direta, pois a técnica indireta ela também pode anestesiar o nervo bucal. E na nossa aula, a gente vai falar um pouco sobre a anestesia desse nervo individual. Então, na técnica direta, a gente vai utilizar uma agulha longa, vai identificar a incisura coronoide e a ráfia ptérigo-mandibular desse paciente. Então, ele tem que estar com a boca bem aberta. Aqui a gente consegue representar a incisura coronoide e aqui, mais vertical, a ráfia ptérigo-mandibular. Ao identificar essas duas estruturas, a gente vai usar como ponto de referência para a realização dessa técnica aproximadamente 6 a 10 milímetros do plano oclusal para realizar essa injeção. Então, para a gente ter um pouco de média, assim, né, de qual que essa altura, a gente pode pegar o nosso polegar, colocar ele em cima do plano oclusal e girar ele até o final da incisura coronoide. Mais ou menos nessa altura será o nosso ponto de referência. A partir disso, a gente vai traçar uma linha imaginária entre essas duas estruturas anatômicas e vai pensar, né? Vai imaginar na nossa cabeça 3/4 de distância antero-posterior dessas estruturas. Então, vai ser mais ou menos aqui onde a gente vai realizar a nossa função. A gente pode também utilizar instrumentos para retrair a bochecha e trazer a agulha no local de injeção na região pré-molar contralateral desse lado. Conforme a agulha passa pelo tecido mole, a gente vai depositando gotas de solução anestésica e vai avançar essa agulha até que haja contato com o osso. Quando a gente relar no osso, a gente vai recuar 1 milímetro. Depois que a gente recuar esse 1 milímetro, é muito importante que a gente faça uma aspiração para ver se a gente não atingiu nenhum vaso sanguíneo. Então, a gente vai aspirar e injetar 3/4 de um cartucho de solução anestésica lentamente ao longo de 1 minuto. E à medida que a agulha é retirada, a gente continua depositando o quarto restante da solução anestésica para anestesiar o nervo lingual. É importante ressaltar que essa anestesia demora em torno de 5 minutos para realmente fazer efeito. Então, a gente tem que esperar esse tempinho para iniciar o tratamento do paciente. Agora, falando especificamente do bloqueio do nervo bucal, que é o terceiro ramo V3, a gente vai ter anestesia do nervo bucal, anestesiando então os tecidos moles e periósteo bucal dos dentes molares mandibulares. Então, é uma anestesia que a gente vai ter apenas anestesiação de tecido mole. A gente sabe também que o nervo bucal ele é anestesiado em outras técnicas, mas como a gente está falando especificamente só do nervo bucal, essa técnica que eu vou falar agora, ela anestesia somente o nervo bucal, nada mais. Então, como que a gente vai fazer a técnica? A gente vai com o dedo indicador, tanto do lado esquerdo quanto direito, puxar lateralmente os tecidos moles bucais, porque a gente sabe que estendendo os tecidos fica muito mais fácil de ter uma anestesia atraumática e também melhora a visibilidade. A agulha ela vai ser inserida na região
de mucosa distal e bucal em relação ao dente mais distal do arco, então, ao último dente do arco. Como esse nervo ele é bem superficial, de 1 a 2 milímetros inserindo a agulha, a gente já consegue anestesiar esse nervo. Agora, falando sobre o bloqueio do nervo mentoniano, também é um bloqueio que a gente vai ter apenas anestesia de mucosa, não vai anestesiar dente. A gente sabe que o nervo bucal, é um nervo que sai direto do forame. Então, para anestesiar, ele vai anestesiar a membrana mucosa bucal anterior ao forame mental até a linha média. Então, mais ou menos de segundo premolar até a linha média. Em um procedimento que vai anestesiar. Então, a gente vai usar ele em procedimentos que precisam de anestesia dos tecidos moles bucais anteriores. E para a técnica, a gente vai pedir para o paciente deixar a boca parcialmente fechada, e com o dedo a gente também vai puxar lateralmente o lábio inferior do paciente. A gente insere a agulha na região de canino ou primeiro premolar, em direção ao forame mental. A gente consegue sentir com o dedo essa região. E a profundidade dele é um pouco a mais, então a gente vai inserir de 5 a 6 milímetros a agulha. Além disso, a gente sabe que como a anestesia ela demora de 2 a 3 minutos, então a gente espera 2 a 3 minutos para começar o procedimento. E essas aqui são as nossas referências. Muito obrigada pela atenção.